o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus tinha reconhecido, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da Páscoa e é um tempo onde a igreja reflete com mais intensidade a presença e a força do Cristo ressuscitado. Mas é sempre bom lembrar, o Cristo ressuscitado é o estado presente e eterno de Cristo. Ou seja, todas as vezes, independente do tempo litúrgico, Quaresma, Advento, Natal, Páscoa, tempo comum, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós nos relacionamos com Cristo ressuscitado. É Deus vivo. Nunca nós falamos com Deus morto. Isso para nós é motivo de perene alegria, ou seja, uma alegria que não passa. A igreja ensina que nós temos como que 3 polos pascais no tempo, não é? Um é aquele mais conhecido, que é o dia da Páscoa. O celebramos algumas semanas atrás. É a Páscoa de toda a igreja, quando a igreja vive a vigília pascal e as celebrações próprias da Semana Santa, não é? Outro polo da ressurreição de Jesus é semanal. Todos os domingos, quando a igreja celebra a missa, está celebrando a Páscoa do Senhor. E ali o Cristo ressuscitado realmente nos toca. Mas não para por aí. Nós também temos um centro, um polo diário. Todos os dias a igreja celebra a Eucaristia. E em cada missa se realiza verdadeiramente o mistério da nossa salvação. Ou seja, a Páscoa de Cristo, que não só é de Cristo, mas também é nossa. Quando somos tocados pelo ressuscitado, nós somos ressuscitados também. Então recorda um pouquinho a homilia da semana passada para pegar a linha e o gancho para a homilia de hoje. Semana passada eu dizia, esse Cristo ressuscitado tem que nos tocar. Porque senão você é testemunha do quê? Testemunha das minhas ideias? Isso acaba. Testemunha dos meus dons? Um dia acaba. Testemunha das minhas bandeiras? Não vale a pena. É testemunha de alguém vivo, que vive para sempre, é Jesus. E esse Cristo, às vezes, toca a minha cabeça, como aconteceu hoje no Evangelho. Abre a inteligência dos discípulos para que eles possam entender as Escrituras. Quando Jesus, ressuscitado, toca a minha inteligência, meus irmãos, é mamão com açúcar. Por quê? Porque é tão bom a gente andar quando a gente sabe o caminho, não é? Às vezes Jesus faz assim. Ele te mostra com tanta coisa o que deve ser feito, te tira toda dúvida e você segue atrás dele. E é tão bom.
É tão bom quando Jesus toca a nossa cabeça, meus irmãos. Os discípulos estavam perdidos, com medo, trancados. Foi Jesus tocar a inteligência deles e pronto. Acabou o medo, veio a coragem, seguir a Jesus, vão para frente. É isso, né? Mas nem sempre Jesus toca a nossa inteligência. Nem sempre ele dá essa colher de chá. Às vezes ele toca o coração. Padre, eu não entendo. Mas agora eu quero amar todo mundo. Parece que a pessoa ficou bêbada, né? Ai, todo mundo é bom, padre, vamos amar, né? Às vezes Jesus tira do coração pedras antigas, hein? Não conseguia perdoar, agora eu perdoo. Não conseguia ajudar, agora eu ajudo. Não conseguia deixar de julgar, agora eu deixei. Eu quero só amar, né? Fazer a vontade de Deus, servir. E outras, Jesus não toca nem a cabeça nem o coração, toca a alma. De alguma maneira, a pessoa diz, eu já sou outro. Minha vida antiga passou. São Paulo diz isso, né? Tudo aquilo que eu considerava lucro e pelo que eu dava minha vida, agora para mim é lixo. Agora, meu único tesouro é o conhecimento de Cristo Jesus. Isso está na carta aos Filipenses, final do capítulo 2. É impressionante, São Paulo. Jesus tocou na alma daquele homem. E se você perguntasse para ele, como é que foi? Para onde você vai? Descreva o processo. Ele ia dizer, não sei. Às vezes Jesus faz assim. Toca-nos, a gente muda e a gente vai entendendo depois, no caminho. Nós começamos o evangelho de hoje fazendo referência a uma passagem muito conhecida. Quem eram aqueles dois que voltaram e deram testemunho de que encontraram Jesus no caminho? Os discípulos de Emaús. E tem uma coisa muito interessante nos evangelhos. Quando Jesus ressuscitado aparece a grupos pequenos, Maria Madalena sozinha, os discípulos de Emaús, ou aqueles apóstolos que estavam lá no mar da Galileia, não é? Mas que não estavam reunidos com toda a igreja, ele não é reconhecido imediatamente. Falta uma peça no quebra-cabeças. Alguma coisa falta para linkar, né, digamos assim, para chegar ao conhecimento de Jesus. No caso de Maria Madalena foi o nome, Maria, e ela reconheceu. No caso dos discípulos de Emaús foi o partir do pão, diz a palavra, e seus olhos se abriram. Que bonito, não é? No caso lá daquela pesca milagrosa depois da ressurreição no lago de Genezaré, ou de Tiberíades, é o mesmo lago, né? Foi quando Jesus, na praia, distribuiu o peixe assado para os discípulos. E diz o evangelista São João, ninguém perguntava quem ele era, porque todos sabiam que era o Senhor. Quando são aparições a grupos pequenos e a particulares, falta uma peça. Depois Jesus se revela. Agora, quando Jesus aparece no meio da comunidade reunida no cenáculo, aí já não falta peça. Na igreja, na comunidade, quando nós nos reunimos com a sinceridade dos discípulos, Jesus se manifesta sem véus, sem máscaras. Isso é maravilhoso. E isso é bom para nós perdermos a nossa autossuficiência, não é? Acharmos que sozinhos sabemos de tudo. Sou eu contra o mundo. Às vezes a gente entra numa de botar a armadura e achar que está todo mundo errado, sou eu que estou certo. E aí a gente começa a fazer uma maquinaçãozinha aqui, uma fofoquinha ali. Não é assim? Reúne aqui, manda o WhatsApp ali, manda a mensagem aqui, fala lá, não sei o que, tira uma foto, posta, não sei o que, briga, cata. Achando que nós vamos controlar o relógio. O relógio é de Deus. Como é bom nós sermos simples e desarmados diante de Jesus, não é verdade? Pois é. Esse é o ensinamento também do evangelho de hoje. Lá na primeira leitura, Pedro e João tinham curado um aleijado na porta formosa do templo. E o aleijado não largava os dois. Imagina a comoção. Todo mundo conhecia aquele homem. Quando viram ele andando, meu Deus do céu, formou uma multidão. Era tudo o que Pedro e João queriam. Agora eles podiam pregar o evangelho, né? E qual foi a pregação de Pedro e João? Arrependei-vos. Meus irmãos, depois que Jesus morreu, imagina o climão. Os discípulos o abandonaram. Os judeus que tinham um ódio mortal dos romanos, na hora de fazer o errado, se juntaram, né?
entregaram para os romanos um concidadão judeu, um homem da sua fé, para que eles o crucificassem. Imagina o clima que estava naquele lugar, né? Mas, como a gente costuma fazer, às vezes, todo mundo queria botar tudo debaixo do tapete e fingir que nada tinha acontecido. Mas aí o evangelho não acontece. Leiam depois a primeira leitura de novo para entenderem o que eu quero dizer melhor. Mas o que Pedro e João pregaram foi o arrependimento. Vós crucificastes Jesus. Vós o entregastes aos romanos, Pilatos queria soltar e vocês preferiram Barrabás. Matastes o autor da vida. Pensa numa frase forte. É essa. E aí ele diz, mas foi por ignorância. Vocês não sabiam. O que a gente tem que fazer então? Se arrepender e procurar Deus. Essa mensagem é importante, irmãos. Quantas vezes hoje nós ouvimos aquela frase assim, eu não me arrependo de nada. Eu não dou o braço a torcer. Eu estou certo, o resto está errado. O resto que me engula, né? Às vezes a gente entra numa onda como se nós fôssemos o mestre. Nós somos discípulos. Quem é o mestre? É Jesus. Encontrar o mestre ressuscitado muda a vida, hein? Segunda leitura de hoje. São João continua esse discurso dizendo, meus filhinhos, quando a gente quer falar com carinho, a gente fala no diminutivo, né? Vocês já escutaram aquela piada, né? Padre Léo que gostava de falar, né? Que no início do casamento é tudo no diminutivo, né? Vocês lembram? Meu passarinho, minha codorninha, cada um sabe os nomezinhos que dá, né? Minha florzinha, minha estrelinha. Aí ele falava que conforme o matrimônio ia passando, se não cuidasse do amor, o bicho ia crescendo, né? Sua baleia, sua bogo, seu elefante, seu monstro, vai ficando grande. São João vai no diminutivo, que ele fala do amor. Meu filhinho, né? Meus filhinhos, né? Eu escrevo isso para que vocês não pequem. Mas quando nós pecarmos, quem nos defende? Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Então João completa a mensagem. Mensagem quebrada às vezes é pior do que não dizer nada, não é assim? Então, primeira mensagem é arrependimento. Mas tem um complemento. Deus é perdão e misericórdia. O nome da porta do céu é misericórdia, sem dúvida nenhuma. Se quiserem dar um outro nome, é arrependimento. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se acha que não tem que se arrepender de nada. Se acha que já é o mestre, que já sabe de tudo, está errado. João então fala de Jesus como perdão e no finalzinho da segunda leitura de hoje vai falar do conhecimento de Deus. Voltamos de novo a Jesus ressuscitado tocando a nossa cabeça, que é muito importante. O padre até cortou o cabelo que é para Jesus não ter dificuldade de botar a mão na cabeça dele. Preciso muito. O conhecimento de Deus. E São João diz com clareza, quem é que conhece a Deus? É aquele que cumpre os seus mandamentos. Meus irmãos, não tem mistério escondido, coisa hermética, gnóstica. Isso não é a nossa fé. A mensagem de Jesus é clara, está escrita na palavra de Deus. E às vezes é difícil de entender, mas muita gente já estudou e está tudo explicado. É só uma questão de boa vontade e tempo para a gente ir assimilando também, não é? Mas a mensagem de Deus é clara. O que é conhecer a Deus? Cumprir os seus mandamentos? Tem gente que se acha mais esperto porque não preciso mais cumprir os mandamentos. Está errado, né? E agora nós chegamos no Evangelho. E o Evangelho de hoje, ele é um Evangelho muito incômodo, né? Desafia todas as leis da física, todos os argumentos da medicina, desafia tudo o que nós temos de conhecimento humano acumulado, porque é um verdadeiro milagre a ressurreição de Jesus. Padre, mas é impossível que um morto ressuscite, sente na mesa e coma um pedaço de peixe. Claro que é impossível. Só aconteceu uma vez na história. Foi com Jesus e nunca mais se repetiu? Ah, mas a ciência não pode provar isso, mas é claro que não. Quem entende um pouquinho de ciência sabe que para se provar uma teoria é necessário que haja uma regularidade dos eventos. A experiência tem que se repetir. Se a experiência ela é única e não se repete, como é que eu vou prová-la? Não é assim? Pois assim também é o tema de Jesus ressuscitado. Só uma vez na história uma virgem deu à luz, e a Nossa Senhora. Só uma vez na história um homem ressuscitou, e não era só homem, era Deus também. E só uma vez na história Deus fez homem. É assim, né? E esse Cristo ressuscitado, santo,
no seu corpo, olha isso, e santo no seu espírito, olha isso, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, santíssimo na sua humanidade, santíssimo na sua divindade. Ele também nos ensina muito. Termino agora um pouco com essa ideia, né, que fique na nossa cabeça. Qual é o serviço do padre? Dos pregadores do Evangelho? O nosso serviço, muitas vezes, é harmonizar o corpo e o espírito. É muito fácil nós cairmos no erro de acharmos que só o espiritual é bom. Não, quanto mais eu dobrar os joelhos, melhor eu sou. Claro que é, mas essa é uma parte da mensagem. O trabalho e o serviço dos padres, muitas vezes, é espiritualizar as coisas materiais. Portanto, eu falava, né, depois no final da missa, a gente até conversava antes da missa, né? Mas no final da missa eu vou falar do estande de batatas fritas lá, né? Que está tendo da pastoral familiar para os serviços pastorais e caritativos da nossa paróquia. É uma coisa muito material, hein? Lidar com gordura quente, batata frita, vender, aguentar às vezes uma piada daqui, outra dali. Não é fácil não. Mas isso que é tão material tem que ser espiritualizado, porque tem uma finalidade divina, né? E também, muitas vezes, o trabalho do padre é materializar o espiritual. Porque senão a gente fica só lá na nuvem, né? E não desce à terra. E aqueles que precisam do seu perdão? E aqueles que precisam da sua compreensão e da sua colaboração? E do seu amor? E que muitas vezes você não entende, porque Jesus não tocou na cabeça ainda. Mas no coração você sabe que você está errado e que você tem que mudar. É assim. Espiritualizar as coisas do dia a dia, meus irmãos, é a mensagem do Cristo que senta à mesa e come o pedaço de peixe conosco. Se você todos os dias faz as mesmas coisas, saiba, se você faz por amor a Deus, isso é algo muito espiritual. Hoje, conversei com algumas pessoas antes da missa e vou citando, vocês sabem que eu estou falando, mas eu vou falar no geral, por favor, hein? Uma esposa que cuida do esposo que está doente, está fazendo a vontade de Deus nas coisas mais simples e materiais. A mãe que cuida de um filho, o esposo que vai trabalhar muitas vezes por causa da família, ou que abre mão de muitos projetos pelo bem da sua família. Meu Deus, é vontade de Deus, espiritualiza isso que é tão material. E você que reza, graças a Deus, e dobra os seus joelhos, escuta a palavra, materializa tudo que você aprende. Assim nós faremos a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.